Boa tarde, meus amores. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre fé e vitórias na minha vida. Então, eu vou contar um pouco de uma experiência que eu tive quando eu era criança. Não muito boa, mas o final é de vitória. Então, para quem tem paciência, o vídeo é um pouquinho longo. Escuta aí até o final da história, que vocês vão ver o agir de Deus, né, na vida daqueles que têm fé, daqueles que acreditam nele, daqueles que esperam e que age, né? Tem a fé e tem a obras. Foi o que eu fiz. Então tudo começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Meus pais muito pobres, não tinham condições de me criar. E aí deu para minha tia mora em Jequié, e aí deram para eu morar com ela, achando que ia ser o meu bem, né? E achando que eu ia ter o melhor para mim. Meus pais nunca imaginavam que coisas ruins fossem acontecer comigo. E foi o que aconteceu. Eu fui para lá e quando eu cheguei lá, de que eu senti uma sensação ruim, eu estava sentindo que ia acontecer algo de ruim naquela casa onde eu estava. E aí ali eu comecei, era tudo normal, né? Eu estudei, né? Logo no início, me colocaram no colégio, me tratavam bem. Com o passar do tempo, tudo isso mudou. Não demorou muito. Eu comecei a sofrer, eu comecei a apanhar, eu era espancada. Então ela me batia muito, ela me espancava, ela batia com vassoura, ela batia com panela de pressão, ela dava murro no meu olho, ela fazia muitas coisas. E isso sempre quando meus primos não estavam em casa, sempre quando estava só eu e ela. Só que ela não tinha noção de que Deus estava ali do meu lado, né? Então, assim, Deus, ele não. Eu posso ter realmente apanhado, posso ter passado por essas coisas, mas Deus sempre preservou a minha vida e eu glorifico a Deus por isso. Então, eu passei por isso lá, minha tia, e eu não tinha lugar de ficar naquela casa porque o meu local era o local da pia. Eu comecei a não poder mais sair, então eu vivi como naquela casa como se eu vivisse um cárcere privado, é, como se fosse uma prisão domiciliar. Eu não podia sair, então eu ficava dentro de casa o tempo todo ali, só trabalhando, trabalhando, eu não dormia direito. Eu acordava às 5 horas da manhã, eu tinha que estar de pé para limpar a casa, para fazer todos os trabalhos pesados da casa. Eu com 8 anos eu tinha que fazer isso. E aí eu dormia, era 1 hora da manhã, e tinha que esperar meus primos chegar das festas, comer, e aí eu ia lavar prato de madrugada, porque senão eu apanhava, ela levantava e me batia. Então foi muito complicada a minha história, muito complicada a minha vida mesmo de infância, ter passado por isso. Chegou até uma época que chamaram até juizada de menor. Eu não sei quem foi, mas eu creio que foi Deus. Que alguém chamou o juizado de menor, porque as pessoas ouviam da rua ela me bater, as pessoas ouviam ela me espancar. Então chegaram a chamar até juizado de menor, mas o juizado de menor demorou um pouco de resolver, né, o que tinha de resolver. Então eu fiquei ali durante 6 anos passando por isso. 6 anos eu fiquei naquela casa desse jeito. E ali eu via coisas, eu via portas, a porta dela, do quarto dela, a maçaneta se mexendo só. Tinha espíritos ruins ali, né? Espíritos malignos naquela casa. Tinha, não, ainda tem, porque ainda existe a casa. Há pouco tempo uma irmã minha foi lá, cristã, graças a Deus. E essa irmã minha, ela foi pra lá e ela, em uma oração, começou a cair tudo, sabe? O inimigo se manifestando ali através das coisas, né? Então, sempre houve. Meus primos também via coisa dentro de casa, então não era coisa da minha cabeça, era coisa que realmente acontecia naquela casa. Então eu creio que o inimigo usava ela, né? Que ela dizia que na época ela ia pra igreja, mas sabe aquela pessoa assim que não tá na igreja direito? Então ela era desse jeito. E aí, você sabe que a gente, cristão, a gente não pode dar brechas, a gente tem que servir um Deus só, não pode servir o mundo e servir a Deus. A gente ou serve só o mundo ou serve só a Deus, né? Então ela servia duas coisas. Então o inimigo acha espaço para usar e acabar agindo dessa maneira. Foi o que aconteceu. E aí chegou uma madrugada que eu já não estava aguentando mais. Eu disse, meu Deus,
eu preciso de sair dessa casa porque eu já não aguento mais apanhar, já não aguento mais ser espancada. Eu não comia direito. Eu me lembro que uma vez eu estava almoçando e ela deixava o resto que sobrava era que colocava no meu prato e eu comia. E eu sentada no meio da sala, ela colocou uma cadeira, me deixou sentada no meio da sala e ali, enquanto eu estava comendo, ela estava metendo a vassoura em cima de mim. Sem nada, sabe? Sem eu fazer nada, apenas eu estava almoçando. E isso acontecia várias vezes quando meus primos juntavam. Quando meus primos chegavam, ela mudava. E eu não podia dizer nada, meus pais não sabiam, eu não podia falar com os meus pais ligavam para mim e ela sempre inventava alguma coisa, eu sei que eu não conseguia falar com meus pais no telefone. E aí foi quando eu tomei uma decisão, eu já estava na igreja, né, porque assim que eu tinha chegado lá, que era tudo normal, eu tinha aceitado a Jesus. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a pedir a Deus para me tirar daquela situação. Só que Deus, ele age de uma maneira assim, você ora, você tem fé e você faz a sua parte. Você tem que ter as obras. E aí Deus, ele começa a agir. Foi o que aconteceu. Eu orei, eu pedia, e aí foi que eu tomei uma decisão. Eu disse, Deus, eu vou sair, eu vou fugir de casa porque eu não aguento mais essa situação. E aí foi quando eu cheguei, peguei minha Bíblia, que era essa Bíbliazinha, que era a única Bíbliazinha que eu tinha. Era essa Bíblia que eu me comunicava com Deus, eu sempre orava e eu sempre abria uma palavra e sempre Deus falava comigo através dessa Bíbliazinha. E aí eu orava e eu pedia respostas a Deus e eu entendia, o Espírito Santo me dava entendimento sobre a palavra. Como a gente quando busca, né, a gente tem que pedir entendimento, porque senão a gente vai ler e não vai saber interpretar o que a Bíblia está falando, o que Deus está falando conosco. E ali eu peguei essa Bíblia, peguei meu registro e um número de telefone e saí de madrugada. 4 horas da manhã eu fugi de casa. Eu fugi e a partir desse momento Deus, ele me deu esse livramento. E Deus, ele me tirou desse lugar, porque quando eu fugi, eles me acharam, minha tia me achou, o pessoal me achou. E aí quando me acharam, ficaram com medo, ficaram morrendo de medo. E aí foram que deram um jeito de me trazer de volta para minha casa. Só que antes de eu voltar, eu ainda tinha apanhado. Eu tinha apanhado de uma prima minha que fazia boxe. Imagine uma pessoa que faz boxe dar um murro numa criança, né? Então ela tinha me dado um murro ali. E eu tava toda marcada, eu era bem magra, sabe? Sim, bem desnutrida mesmo. Porque eu era muito maltratada. Ali eu só servia para trabalhar o tempo todo só trabalhando. E ali foi que eu fiz isso e eu vim para casa, eles me trouxeram, me colocaram dentro do ônibus e eu vim super feliz e agradecendo a Deus, mesmo com o corpo marcado, mesmo depois que eu tinha apanhado, eu vim muito feliz agradecendo a Deus por essa vitória, né? Porque Deus, ele agiu na minha vida. Eu tive fé, eu tive obras, eu confiei nele e eu fiz isso porque eu não conhecia, até hoje eu não conheço de que é tudo, porque quando eu fui pra lá, eu fiquei presa, né, dentro de casa, eu não podia sair, então eu não conhecia Jequié. O único caminho que eu conhecia era o local que eu ia jogar o lixo fora, só. Então, assim, eu saí mesmo na cara, na coragem, na fé em Deus, saí somente com minha Bíblia, com o número de um telefone, liguei para minha irmã, contei a situação, e a minha irmã ligaram para eles e eles foram me procurar e me acharam. Porque eles me acharam, me colocaram dentro do ônibus no dia seguinte, me trouxeram para casa dos meus pais. E aí eu contei a minha mãe ficou muito triste porque não sabia que isso estava acontecendo. Meu pai, ele faleceu e não ficou sabendo, né? A gente preferiu não contar, porque meu pai sempre foi bem bravo, né? A gente preferiu não contar. Mas essa é a experiência que eu tive de fé, de vitórias, né? Porque eu tive fé e essa é a vitória que eu tenho para contar para vocês hoje. Tenho algumas outras experiências também de fé e vitória que Deus tem feito sobre a minha vida. Eu vou estar sempre gravando, sempre contando, dando um testemunho da minha vida e colocando aí no vídeo. Então, se vocês gostaram do testemunho, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no meu canal e tchau, e boa tarde para todos.